Agora não é pra ter nenhum problema com o som, tá, rapaziada? Meu, avisa aí se tiver algum probleminha, beleza? Mas bom, o Grêmio ganhou ontem, né, ô Marião? E tu tava lá, tava vendo o Grêmio 3-0 na equipe de São Paulo. O primeiro gol do Thiago Santos. O segundo gol, um gol muito bonito do Diogo Barbosa, que saiu num contra-ataque pelo lado esquerdo, cortou pra dentro e bateu de direita, que não é o forte dele, né? Se ele às vezes vai mal com o forte dele, que é a esquerda, imagina de direita, né? Mas acertou o chute, fez um golaço. E aí, meu, o terceiro gol foi aquele tipo de gol espírita, né? É aquele famoso gol que o Pelé não fez, mas até o Jonathan Robert fez, né? 3-0 Grêmio, e ainda teve 2 bolas na trave do Ferreira e do Borja. A pergunta é, Grêmio te convenceu ou não? Vamos lá, cara. Até falei no bastidor aqui sobre o jogo, e foi uma pergunta que eu fiz aqui pra nós, né? O Grêmio jogou tão bem ou foi o São Paulo que foi meio estranho? Que convenhamos, né? O time que jogou ontem contra a gente não tem nada a ver com a formação, até com algumas escalações que o Ceni colocou ontem. Então, inclusive, até brinquei, ironizei, né? Vamos agradecer aí o Rogério Ceni, que pra mim deu uma facilitada pra nós ontem. Pra mim, ele inventou moda. Porque esse São Paulo que jogou ontem não é o São Paulo. Tudo bem que o São Paulo não tá bem no Brasileirão, assim como o Grêmio, né? Ele tá um pouco melhor, inclusive já tá com 45, não deve cair. Acho que não cai, né? 45 não cai, né? A princípio, não. Bom, o São Paulo não deve cair, mas convenhamos que o jogo de ontem, bem atípico. E eu acho que assim, cara, eu acho que é um jogo que, pra moral, é excelente, dá um ânimo muito bom, dá confiança pra domingo, que é o jogo do ano. Domingo, cara, domingo é a deixa, né? É o The Last Dance. Ali o The Last Dance. Ali que vai acontecer. Pra quem não sabe, é a última dança, né? Só traduzindo. Pra quem não domina o idioma estrangeiro. Não, eu falo línguas, né? Eu sou troglodita, né? Eu sou troglodita. Isso aí é referência Chaves. Também sou troglodita. Também sou troglodita. Não, então, cara, mas pro jogo de domingo, importantíssimo esses 3-0. Sim. E outra, né, cara? Anímico, né? A torcida do Corinthians tá preparando lá uma festa de velório pro Grêmio. E a gente já sabe que tudo que tá acontecendo. E digo mais, tudo que tá saindo na internet já está dentro do vestiário do Grêmio. Isso que eu tô falando é informação. Eu tenho a informação que já está dentro do vestiário do Grêmio. E é importante que esteja dentro do vestiário do Grêmio isso, né? Para os jogadores verem o tamanho da importância do jogo de domingo. Pro Grêmio tentar voltar de lá com 1-0. O jogo de domingo é o The Last Dance, realmente. É Série A ou Série B. Domingo vai definir. Domingo é a deixa. E é muito isso, né, professor? E até sobre o jogo de ontem, assim, Grêmio e São Paulo, teve alguns comentários assim que o Barbosa não me engana, o São Paulo não é parâmetro e tal. O São Paulo foi pior que a Chape, até diz o Gui Natividade aqui, tudo bem. Mas assim, ó, professor, como eu falava pra ti antes, é um jogo pra assim, olha, pela bola, no máximo um 2-0 contra um São Paulo bem modificado. Porque o gol do Diogo Barbosa, ele não vai fazer outro gol assim. O gol do Jonathan Robert, então, parabéns, Jonathan Robert, fez o gol da vida. O outro gol assim ele não vai fazer. Ele pode fazer muitos outros gols, pode se virar artilheiro do Brasileirão no ano que vem. Pode ser. Mas assim, ele não vai fazer um gol daqueles ali a cada final de semana, né? Porém, também teve 2 bolas na trave, né? Uma do Borja e uma do Ferreira. Então, assim, pega uma dessas duas aí, mais o gol do Thiago Santos, 2-0 e era isso, pela bola. Sim, Cara, eu fiquei muito irritado com o Thiago Santos, na verdade, porque ele erra aquele gol no primeiro tempo sem goleiro, que ele chuta em cima do Miranda e tal, que eu achei, assim, ó, de uma displicência, de uma falta de inteligência ímpar do Thiago Santos, tá? Fiquei muito irritado. Mas aí eu preciso também fazer a ressalva de que ontem o Thiago Santos fez uma boa partida, né? Ele conseguiu fazer o outro gol, mas, de novo, o Thiago Santos não pode ser avaliado pelo gol que ele fez ou pelo gol que ele perdeu. O Thiago Santos tem que ser avaliado pela consistência defensiva que ele pode dar ou não pro time. Porque essa é a função primária dele. Então, se o Thiago Santos faz um gol de cabeça, eu tenho que pensar, mas por que ele tava dentro da área e tal? Eu fico meio nervoso com isso, porque realmente o Thiago Santos faz falta quando ele está fora de posição. Mas que bom que ele fez o gol de cabeça. Ele tentou finalizar também no segundo tempo, que ele deu um chapéu no jogador do São Paulo, acho que foi o Igor Gomes. E aí ele bateu meio torto, assim, né?
Daí ele errou aquele gol sem goleiro, enfim. O Thiago Santos foi um cara muito participativo, achei ele muito bem na partida ontem. Só que... E saiu sentindo, é bom que se diga, não se tem nada desgaste, ainda. Né? Desgaste. Não se tem nada ainda, ele dividiu uma bola com o Caleri e depois saiu sentindo. Não tem nada ainda sobre o Thiago Santos, tá, galera? E daí a minha reclamação é justamente sobre o quanto o Thiago Santos meio que se empolga e sai de posição, porque ontem o São Paulo não estava numa noite técnica boa dos seus jogadores. E isso a gente tem que falar, querendo ou não, do São Paulo, porque tem duas coisas que deram muito errado pro São Paulo. Primeiro foi a tática, segundo foi a técnica, que é literalmente tudo que precisa. Então deu tudo errado pra eles. Porque os jogadores tecnicamente estavam mal, não estavam acertando nada, o Benítez pisava na bola, errou todos os passes que tentou. Caleri só brigou, o Rigoni só brigou também, tomou cartão amarelo. Ficou meio perdido, né, Rigoni, né? Até porque a nossa zaga tava bem postada, então dá pra se elogiar isso, assim. Mas o Rogério Ceni fez uma maçaroca no time do São Paulo. Ele inventou demais, cara. Porque o que acontece, tá? Eu fiz aquela leitura no programa de quarta-feira, em que a gente analisou ali taticamente o time do São Paulo e tal. E o Rogério Ceni entrou com tudo diferente. E eu falei naquele dia, né? Olha só, eu fiz a leitura da última escalação do São Paulo, do que eles vêm apresentando, mas nada me garante que vai ser exatamente esse time que vai entrar. Pode ser que entre o Marquinhos, pode ser que comece com o Benítez e tal. Mas eu não achava que ia fazer um desenho tático tão diferente como ele fez. Ele fez um 3-5-2. Esse 3-5-2 com o Léo na esquerda, o Miranda centralizado e o Arboleda na direita. O Gabriel Sara, que é canhoto na ala direita, e o Wellington na ala esquerda. E aí ele tinha uma dupla de volantes com o Nestor e Igor Gomes, e na frente o Benítez. Então esses eram os 5 jogadores de meio de campo, com o Caleri e o Rigoni na frente. E o Caleri e o Rigoni muitas vezes invertido, o Rigoni na direita. Então ele tentou, eu acho que o Rogério Ceni ele pensou que o Wagner Mancini tinha estudado e tentou assim, não, eles me estudaram, eu vou mudar tudo. Aí mudou tudo, sorte do Mancini. Só que essa mudança toda foi bizarra, cara. O que ele fez com o São Paulo foi bizarro, porque o Sara ficou completamente isolado na direita e não conseguia passar. O Barbosa e o Ferreira encurralaram o Sara de um lado. Aí do outro lado, o Rafinha tava ganhando todas do Wellington, sabe? Então o São Paulo realmente não tava numa partida boa. Mas eu vou fazer um elogio aqui que a galera vai estranhar, tá? E eu quero que vocês estranhem, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Não tem a ver com gostar ou não gostar, tem a ver com ler o que aconteceu na partida de ontem. E o Diego Souza foi muito importante no primeiro tempo. E vou dizer por quê. O São Paulo com os 3 zagueiros, o Diego Souza estava o tempo todo com o Miranda, que era o último. E o Miranda era, querendo ou não, o desafogo da defesa, porque o Arboleda não é o cara de construção e o Léo muito menos. O Léo ali, ele tudo bem, ele tem uma qualidade de ir pra frente porque ele é lateral também, mas a saída de bola com os 3 zagueiros teria que ser com o Miranda, porque o São Paulo ia tentar sair pelo meio, que era um meio mais congestionado. E o Miranda tem mais qualidade. O Miranda tem muita experiência. Se vocês forem ver, o Miranda fez uma partidaça. O Miranda é muito bom zagueiro. Só que o Diego Souza atucanou o Miranda o primeiro tempo inteiro. Ele brigava, dava cotovelada no Miranda. Cara, ele acabou com o Miranda no primeiro tempo. E é por isso encheu o saco, né? Encheu o saco, cara. Encheu o saco. E aí a própria defesa do São Paulo batia a cabeça, porque o Arboleda, que deveria estar marcando o Diego Souza, ou o Léo, que deveria estar marcando o Diego Souza, eles não conseguiam, porque o Diego Souza estava em cima do Miranda o tempo todo. E o Miranda, em tese, deveria estar sobrando. Entendeu? Porque sempre que tu joga com 3 zagueiros, o zagueiro dá sobra ao centralizado, que era o Miranda, ele não deveria marcar ninguém, e o Diego Souza não saiu do pé do Miranda, o que atrapalhou completamente a saída de bola. Então vocês percebem, por exemplo, que no primeiro tempo o Thiago Santos perde aquele gol sem goleiro, porque o Grêmio tá apertando a saída de bola, porque tá encurralando a saída de bola deles, justamente por causa da função do Diego Souza. Então o Diego Souza não fez uma partidaça assim com a bola no pé e construção, não fez. Mas ele tem essa sua importância, porque ele foi muito brigador e foi muito inteligente em qual zagueiro que ele iria ficar ontem. Ele ficou no zagueiro da sobra, atrapalhou a saída de bola deles. Isso também desestabilizou defensivamente a equipe do São Paulo. Então fica esse meu elogio pro Diego Souza, que foi muito brigador ontem, César. Perfeito, olha só, deixa eu complementar essa fala do professor aí, e elogiando o Diego Souza. E, cara, eu prefiro o Borja lá na frente. Mas o Diego Souza ontem, e ao vivo, cara, é diferente quem assiste na TV. Quem já teve oportunidade, eu não conheço todo mundo da live, mas quem já teve oportunidade de assistir um jogo de futebol no estádio e ver na TV, é completamente diferente. Completamente diferente. E ao vivo ontem, e eu olhando o Diego Souza e eu analisando o Diego Souza, porque, cara, ontem, peço desculpa aos meus colegas de trabalho, mas ontem eu me dei o luxo de ir como torcedor, tanto que eu não produzi nada. Eu fui pra assistir o jogo. E ontem eu consegui analisar, porque quando tu tá lá produzindo, cara, por muitas vezes tu tá filmando, tu tira foto, tu não consegue acompanhar o que realmente tá acontecendo. Então,
por muitas vezes tu acaba se perdendo. Ontem não, ontem eu assisti o jogo, eu analisei. Cara, o Diego Souza ontem jogou de uma forma que a gente espera como torcedor. Que é um cara que se doa pelo time, que é um cara que incomoda a marcação e o centroavante tem que incomodar a marcação. Muitas vezes o centroavante ele não faz o gol, mas ele tá puxando uma marcação, ele tá esbarrando num jogador ali pra dar espaço pro outro. Coisa que eu vou puxar aqui agora do passado. O Jael em 2018 fazia muito bem isso. Era um cara muito brigador. Lembra que todo mundo elogiava ele? Não era aquela qualidade técnica, não era um grande centroavante, mas ele, na entrega, ninguém discutia. E ontem, cara, o Diego Souza fez isso várias vezes. E outra coisa, o Diego Souza talvez não apareceu na câmera, na transmissão da TV, mas dentro do estádio, o Diego Souza tava correndo lá na... Correndo! Escutem e pasmem. Tava correndo lá na frente pra marcar. Cara, ele deu um sprint no segundo tempo, que aí foi quando ele se esgotou total. Ele deu um sprint pra ir pra cima do Miranda e ir pra cima do goleiro. Eu sei qual que é, e foi ainda no primeiro tempo que ele não parou, cara. Que ele não... Desculpa, no primeiro tempo, que ele não parou. E ele não parou. Ele vai até o goleiro, ele puxa... Ele tá pesado, ele é um cara grande, né? E ele puxa o corpo pra fazer a curva e voltar lá no meio de campo pra marcar. Eu olhei aquilo e falei, o que aconteceu com o Diego Souza? É uma entrega que nós, torcedores, queremos ver dele. Eu sei que ele não tá no ideal, peso ideal, aquela coisa toda. Mas ontem, cara, ontem eu passo um pano pro Diego Souza. Ele fez o que eu... Tu elogia o Diego Souza. Porque tem gente que vai dizer que não, sabe? Que tá passando pano. Mas é a opinião das outras pessoas. Tá, eu tô passando pano. Não, tu elogia. Ok, mas eu quero falar isso. Eu tô passando pano. Beleza. Só que ele jogou, cara. Só que ele jogou, entendeu? Essa é a questão, ele jogou. Mas assim, entre preferência de jogador, eu prefiro o Borja. Só que neste momento, cara, neste exato momento dessa reta final, que o Grêmio tem um jogo importantíssimo domingo, e aí vai ter o jogo final contra o Atlético Mineiro, tem que ser o Diego Souza titular. Olha que ambiguidade isso, olha que loucura. Tem que ser ele titular, por conta dessa entrega, ele vai brigar. Ele não vai querer jogar uma Série B, nenhum jogador quer jogar a Série B. Nenhum jogador quer. Ele vai brigar, e isso tá me servindo muito, inclusive. O Borja entrou mal ontem. O Borja entrou mal ontem. Verdade. Ele não conseguia jogar. E ele meio que se machucou no lance, né? No lance que ele entra, que ele dá o carrinho, dá na trave, ele bate com o joelho na trave. Ele tentou movimentar um pouco, mas não rolou, né? Não Exatamente. rolou. Marcelo Goldschmidt deixou R$5 pra gente. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa.